Olá, família típica! Quase todo mundo que assiste esse canal sabe que é proibido as escolas públicas e privadas recusarem matrícula a pessoa com deficiência. Mas, mesmo todo mundo sabendo que é proibido, tem pessoas que me perguntam assim: e se não tiver vaga na escola? O que acontece? Aí, nesse caso, pode recusar a matrícula? Quer saber? Aguenta aí que eu já te falo. Pois é, gente, a questão da falta de vaga. A proibição de se recusar matrícula, ela não fala em nenhuma das leis que proíbem recusa de matrícula a criança com deficiência, nenhuma delas fala das exceções, se tem exceções, né? Tem alguma circunstância que eu posso recusar a vaga para criança com deficiência? Gente, não tem essa exceção. Não tem. Agora, também, não vou mentir para você. Algumas das pessoas que me fizeram essa pergunta, ou a maioria delas, são pessoas que têm algum tipo de vínculo com escola, que trabalham em escola pública ou escola privada. Fala assim, não, mas doutor, como é que faz? Não tem a vaga, o que vai fazer? Ô, gente, esse negócio de vaga, se pudesse dizer que não tem vaga, todo mundo ia dizer isso. Ninguém ia ser punido. Ia ser sempre essa ladainha. Não, eu recusei. A pessoa vai e entra com processo. Fala, não, eu recusei porque não tinha vaga. Estou no meu direito, afinal não tinha vaga. Gente, esse argumento não é justificável, esse argumento não é apto para justificar a pessoa que recusa ou as consequências da recusa de vaga. Recusa de matrícula de aluno com deficiência dá cadeia de 3 a 5 anos. Onde está isso? Que lei que é essa? Vou dizer o número da lei. Atenção, 7853, Lei 7.853 de 1989. Artigo 8º, está lá. É o primeiro inciso do artigo 8º, já está dizendo, constitui crime punível com 3 a 5 anos de cadeiosa recusar matrícula. Não é só recusar matrícula, não. É recusar matrícula, é fazer de tudo para a pessoa, depois de matriculada, ela sair da escola, cobrar valor a mais. Porque tem também essa questão, né? Que às vezes a pessoa acha, não, eu não sei o que eu faço, eu quero me livrar desse aluno com deficiência, então, ou eu digo que não tem vaga, ou eu cobro um valor impagável. Tem gente que faz isso e acha que está tudo bem. Não está. Gente, legislador não é bobo, não. Não tem bobo fazendo lei. É todo mundo esperto, já sabe a justificativa que vocês podem usar, está tudo lá. Tem um monte de verbo lá que você não pode praticar. Cobrar valores a mais é a mesma coisa que recusar matrícula, entendeu? Porque impede a pessoa, o acesso da pessoa. Dizer que não tem vaga não resolve o problema. Vamos supor, a sala está lotada, não tem vaga, sabe o que você tem que fazer? Se virar. Abre outra sala, se vira. Não pode, não se justifica negar a matrícula ao argumento de que não tem vaga. Escola pública, você não sabe o que fazer, manda para o gestor, manda para o secretário. Secretário, tem essa criança com deficiência que pediu matrícula, eu não posso recusar e não tem vaga. O secretário vai se virar, encontre soluções criativas. Não pode recusar a matrícula ao argumento de que não tem vaga. Dito isto, é o seguinte, não é só autismo não, tá, gente? Nesse ponto, a Lei 12.764 de 2012, que é a lei do autista, no artigo 7º, salvo engano, ela fala que das consequências, multa de até 20 salários mínimos para quem recusar matrícula de criança com TEA ou de qualquer outra deficiência. Esse é um artigo, é uma previsão da lei específica do autista, mas que serve essa consequência e essa proibição para todas as outras deficiências, porque lá está escrito assim: recusar a matrícula a criança com TEA ou qualquer outra deficiência, qualquer outra, então é TEA, é Down, é qualquer outra deficiência física ou psíquica, qualquer uma tem consequência, tem essa multa, né? E a jurisprudência é o seguinte: jurisprudência são as decisões que são tomadas pelos tribunais. Jurisprudência não é precedente de primeira instância não, tá, gente? Sabe por quê? Porque na primeira instância é assim, vamos imaginar aí na sua cidade. A sua cidade deve ter aí pelo menos 2 varas. A maioria das cidades tem pelo menos 2 varas. Só as muito pequenininhas que tem só uma vara. Geralmente tem pelo menos 2 varas cíveis que julgam essas questões de matrícula em escola, de direito da pessoa com deficiência. Tem 2.
É normal que nessas duas varas tem dois juízes, cada um decide de um jeito. Cada um tem uma linha de pensamento diferente, então eles decidem a mesma questão diferente um do outro. Geralmente é assim. Se tiver 4 varas, às vezes você tem 4 varas, 4 juízes, você expõe a mesma situação em processos diferentes, com pessoas diferentes litigando, a esses juízes, sai 4 decisões diferentes. Por isso que não é jurisprudência, porque fica tudo muito assim, pulverizado, cada um decide de um jeito. Aí, quando as pessoas começam a recorrer para os tribunais de segunda instância, aí os tribunais vão afunilando os entendimentos. Geralmente, se tem nas varas dos juízes comuns de primeira instância, sei lá, 10 maneiras de decidir uma mesma coisa, 10 maneiras diferentes, porque não se engane, gente, a lei não é ciência exata, tem as mesmas leis, mas tem várias maneiras de interpretar e de decidir uma coisa. Vamos supor que tem 10 maneiras, na primeira instância, de se decidir uma questão. Quando essa questão é levada ao tribunal, dessas 10 maneiras de decidir, o tribunal costuma, ao longo do tempo, isso não é de um dia para o outro, o tribunal elimina 8 maneiras de decidir, fica só 2. E aí o tribunal fica dividido. Metade do tribunal, das turmas e câmaras do tribunal, decide num sentido e a outra metade decide do outro jeito. Até que um dia eles uniformizam a jurisprudência e adotam uma única maneira de decidir. Então, para você ver onde eu estou querendo chegar. Com relação a essa questão de recusa de matrícula ao argumento de que não tem vaga, os tribunais não aceitam essa justificativa e nem sequer exigem que a parte que entra na justiça prove que tem vaga. Ou seja, se você diz que não tem vaga e a mãe da pessoa com deficiência entra na justiça, essa mãe não precisa provar que você tem a vaga. Vão presumir que você a tem. O tribunal vai presumir que você tem a vaga e que se você não tem, você vai ter que se virar para arranjar essa vaga. Então, quando a criança com deficiência se apresenta diante da escola para se matricular, a escola tem 2 deveres. O primeiro é o de se virar para arranjar essa vaga. E o segundo é o de se virar para criar as condições de adaptação e inclusão para essa criança. É a escola que tem que se adaptar a sua oferta de ensino para a inclusão da pessoa com deficiência e não o contrário. Então, gente, a conclusão é o seguinte: não cola, não pode dizer que não vai fazer a matrícula da criança com deficiência na escola porque não tem vaga. Não ter vaga não é justificativa para recusar a matrícula. Isso, gente, é mais ou menos, ou se baseia num princípio parecido com o da pensão alimentícia, sabe? Porque, assim, tem a pensão que o pai lá é obrigado a pagar a pensão todo mês, não é? Então, aí o pai fala assim, eu não vou dar pensão mais porque eu não tenho emprego, não tenho dinheiro. Não é parecido? Não é uma coisa assim, parece que inexcusável, uma impossibilidade que não, sabe, que é impossível sair dela, é uma necessidade, é uma falta que incontornável não ter o dinheiro para pagar a pensão? Não parece ser? É como dizer que não tem vaga, não cabe mais gente, não há mais espaço físico para se colocar gente. Da mesma maneira que dizer que não tem dinheiro não faz o devedor de alimentos escapar da prisão civil, da cadeia, por inadimplência dos alimentos, também não socorre a escola dizer que não tem vaga para colocar a criança. Por que eu disse que são parecidas as premissas? É porque nos 2 casos, os 2 entendimentos existem, os entendimentos segundo os quais não se aceita esse tipo de justificativa, nem para o devedor de alimentos não ter dinheiro, nem para a escola não ter vaga, é o melhor interesse da criança, tenha ela deficiência ou não. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se foi útil, eu lembro a você, caso ainda não tenha se inscrito no canal, para se inscrever, para clicar no sininho e dar um joinha, compartilhando com outras pessoas que, como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.